Você sabia o que é a conduta, ação e omissão? Então fique comigo porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. No estudo do direito, a conduta é um dos elementos fundamentais da teoria do crime. Nenhuma pessoa pode ser responsabilizada criminalmente sem que exista uma conduta humana relevante para o direito penal. Por essa razão, a análise da ação e da omissão constitui o ponto de partida para compreender o conceito de fato típico e a própria responsabilização criminal. Preste atenção. A conduta, ela integra o chamado fato típico, que é o primeiro requisito para a existência de um crime. Sem conduta, não há fato. Sem fato típico, não há crime. Mas o que é conduta? Conduta é o comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Em outras palavras, trata-se da ação ou omissão praticada por uma pessoa de forma consciente ou também de forma voluntária. Ou também de forma voluntária. No direito penal moderno, adota a chamada teoria finalista da ação. O que quer dizer isso? Essa teoria foi desenvolvida pelo jurista alemão Hans Welzel, que, segundo essa teoria, toda conduta humana possui uma finalidade, ou seja, ela é orientada por uma vontade consciente. Somente comportamento humano voluntários gera responsabilidade penal. Por isso, eventos naturais, movimentos involuntários ou atos praticados sob absoluta coação física, normalmente não configurada conduta penalmente relevantes. A conduta comissiva, que podemos colocar aqui como apropriação. A ação ocorre quando o agente pratica um comportamento positivo, realizando determinado ato proibido pela lei penal. Um exemplo disso é o efetuar disparo contra alguém, subtrair bens alheios, falsificar documentos ou assinaturas, praticar fraudes. Então, nesses casos, o indivíduo fez algo que a lei proíbe. A maioria dos crimes previstos no Código Penal é praticado por ação. A maioria. Então, o homicídio, o roubo, o furto, o estelionato e inúmeros outros delitos possuem natureza comissiva. Agora, a conduta omissiva, que é a omissão, ela ocorre quando a pessoa deixa de realizar uma ação que deveria praticar. E nesse caso, o comportamento relevante não é fazer algo, mas deixar de agir quando se exigia a obrigação de agir. E essa obrigação jurídica de agir e a não realização dessa ação promove essa questão da conduta omissiva de omissão. Um exemplo, a mãe deixa de alimentar um filho recém-nascido, o pequeno. O salva-vida que se recusa a entrar no mar para
trazer de volta uma vítima de afogamento, socorrer o banhista em perigo. O médico plantonista que abandona o paciente em situação de emergência. Então, em determinadas situações, a omissão, ela pode gerar responsabilidades, e essas responsabilidades são penais e são tão graves quanto a própria ação. Então, existe também o crime omissivo próprio dentro dessa questão de omissão. O que é o crime omissivo próprio? São aqueles em que a própria lei descreve a omissão como conduta criminosa. Um exemplo disso é a omissão de socorro. Deixar de socorrer alguém, seja em qualquer situação, é um crime omissivo próprio. Nesse delito, o crime consiste justamente em deixar de prestar assistência quando possível, era possível fazê-lo, sem risco pessoal. Foi só porque a pessoa não quis fazer. Não tinha risco, não tinha dificuldade, poderia ser feito. Então, esse crime se efetua nessa condição. Agora, dentro desse contexto também, não é necessário que ocorra resultado lesivo para a consumação do crime. Mesmo que a pessoa não venha a falecer por causa dessa omissão, houve a omissão e já é punível essa condição. E tem os crimes omissivos impróprios. Quais são? Eles são também chamados de omissivo por omissão, porque ocorre quando a pessoa tinha o dever de agir para impedir determinado resultado, e mesmo assim ele permaneceu inerte. Nessa hipótese, a omissão é tratada como se fosse a própria ação. Veja só, eu vou dar um exemplo. O pai que deixa intencionalmente de alimentar o filho, que ele tem a responsabilidade, e esse filho morre de fome. Esse aí, embora o pai não tenha praticado a ação de matar o filho, mas responde pelo resultado porque ele possuía o dever de proteção daquela criança, o dever jurídico de proteção. Então, são esses os pontos que nós analisamos. O fato típico em si, a conduta é apenas um dos elementos do fato típico. Para que exista fato típico, normalmente são analisados alguns critérios. Por exemplo, a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade. O fato típico, ele ocorre quando a conduta do agente se encaixa perfeitamente na descrição prevista pela lei penal. Esse enquadramento é chamado de tipicidade. Sem a tipicidade, claro que não existe o crime. Então, dentro dessa conduta, é importante você lembrar que a importância da conduta de responsabilidade penal existe. O direito penal, ele não pune pensamento. Ele não pune intenção isolada ou características pessoais. Pelo menos era assim, não sei. Hoje está a coisa meio mudada, mas vamos equilibrar isso depois. A responsabilidade criminal exige uma conduta concreta e exteriorizada. Essa exigência, ela protege a liberdade individual e impede punições arbitrárias. Por isso, a análise da ação ou omissão é sempre o primeiro passo da investigação. Quando você que está fazendo concurso para delegado, para agente, deve saber disso e deve aprender isso, certo?
é sempre o primeiro passo. Ou seja, a análise da ação ou omissão é sempre o primeiro passo na investigação de qualquer infração penal. Somente após verificar a existência de uma conduta típica que se passa, então, a outra fase, que é o exame da ilicitude e da culpabilidade. Eu quero trazer aqui algumas considerações finais nesse caso. Olha, a conduta representada aqui, ela representa a base da teoria do crime e constitui elemento indispensável ao fato típico. Seja por ação, seja por omissão, o comportamento humano voluntário é o ponto de partida para a responsabilização penal. A distinção entre ação e omissão possui enorme importância prática, pois permite identificar quando alguém responde por aquilo que fez e quando responde por aquilo que deixou de fazer. No Estado democrático de direito, ninguém pode ser punido sem que exista uma conduta humana típica, ilícita e culpável. Pense nisso. Por isso, compreender o conceito de ação, omissão, fato típico é essencial para entender o funcionamento do direito penal moderno. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e nós estaremos aqui colocando todos os dias um ponto importante para o seu estudo, um tema importante que vai lhe ajudar muito na compreensão e preparação do seu concurso, tá certo? E da sua vida no todo. Então, nós ficamos por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.